Então, vamos lá. Paramos no bloco anterior, nesse slide. Aqui nós falamos do crime de atentado ou de empreendimento, né? Tanto faz se o cara consumar o crime ou se ele tentar e não consumar o crime, a pena vai ser a mesma. Exemplos, demos o 352 do Código Penal, evasão de preso, o cara que tenta evadir, tenta fugir, ou ele foge através de violência ou grave ameaça à pessoa. Se ele fugir ou tentar fugir e deterem ele, a pena é a mesma do crime. Ou o 309 do Código Eleitoral, se ele votar duas vezes, ele vota a vez dele, depois vota de novo, fingindo que ele vai lá, consegue passar e vota novamente. Se descobrirem que ele já votou e deterem ele antes que ele vote a segunda vez, ou se ele conseguir votar a segunda vez, a pena é a mesma. Se ele vota no lugar dele e ele vota no lugar de outra pessoa, ou se ele vota no lugar dele, ou se ele vai votar no lugar de outra pessoa e fala, opa, isso aí não é você não, está preso, a pena é a mesma do 309 do Código Eleitoral. E o crime condicionado ao implemento de resultado, como o nome já diz, só acontece o crime dependendo do resultado. Falamos da participação suicídio, que até a gente vai estudar, e teve um monte de alteração, né? Teve um monte de acréscimos lá em 2019. Né? Hoje tem, se o cara pratica, que o crime é induzir, instigar ou auxiliar a prática de suicídio. Né? O cara está lá em depressão, chateado, aí eu falo, você não se mata, né? O induzimento. Ou a instigação, o cara, estou querendo me matar, você fala isso, vai, se mata. Ou auxílio, toma arma, o cara vai e se mata. Se ele sofrer lesão corporal leve, já caiu isso em prova, tá? Se ele sofrer lesão corporal leve, não é nada, porque a lei diz que só acontece o crime se eu, que induzi, instiguei, auxiliei o sujeito a cometer o suicídio, eu vou responder pelo crime, se esse sujeito, no mínimo, sofre lesão corporal grave. Grave ou gravíssimo, uma pena. Se ocorrer a morte, é outra pena. Se for por um motivo egoístico, a pena é dobrada. Né? Se for menor, é X. Agora é acrescentar agora através de rede social. Né? Se for publicamente, para mais pessoas. Então, tem vários acréscimos que a gente vai estudar lá, mas esse não é o tema agora. A ideia aqui é que o crime só vai se configurar se acontecer resultado X. Se acontecer o resultado Y, não é nada. Tá? É isso que diz aqui. Crimes funcionais. Crimes funcionais são os que mais... Não a classificação, né? A classificação cai também, mas os crimes funcionais, propriamente dito, que são aqueles do 312 até o 326, e também o 327, que é o conceito de funcionário público, é o que mais cai na nossa prova. O que mais cai. Tá? Aliás, é o capítulo que mais cai em quase todas as provas de concurso público, tá? Em quase todas as provas de concurso público que é exigido o direito penal. Por exemplo, o TCU, né? O TCU, o Tribunal de Contas da União, cai crimes funcionais. Tá? Então, todos os concursos que é exigido o direito penal tem crime funcional. Crime funcional, então, é um crime próprio. Olha só. Lembra dos crimes próprios? Crimes próprios, o legislador ele exige uma qualidade especial da gente. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Lembra essa classificação? Crime próprio pode ser, dentro dele, crime funcional, que é esse aqui. O crime funcional são aqueles que o legislador ele exige que o sujeito ativo, ou seja, aquela pessoa que pratica o delito, seja funcionário público. Tem que ser funcionário público para praticar o crime. Professor, e se for praticado por um particular? Aí não configura o crime. Tá, mas e se esse particular estiver cometendo junto com um funcionário público? Por exemplo, o José pratica o delito de corrupção passiva, solicita uma vantagem devida para deixar de prender um cara que está cometendo um crime, junto com o João. João é investigador de polícia. E José sabe que João é investigador de polícia e age junto com o João, como também se policial fosse. O José, que não é nada, chega lá no Pedro, que é o que está cometendo o crime, e fala assim, olha, você está cometendo um crime, nós é a polícia, eu solicito aí R$ 500, senão a gente vai te prender.
José, que não é policial, que não cometeria crime funcional, nem em hipótese alguma, agora, se estiver cometendo junto com o policial, com um funcionário público, sabendo da condição dele de policial, de funcionário público, agindo junto com ele, como se policial, como se funcionário público fosse, responde por crime funcional, no caso do nosso exemplo, corrupção passiva. Certo? Crime funcional pode ser, vamos piorar, tá? Tá fácil demais. Crime funcional pode ser dividido em dois. Crime funcional próprio, ó, não estamos falando de crime próprio, estamos falando de crimes funcionais próprios, tá? Não escreva no teu caderno crime próprio, é outra coisa. Crime próprio são aqueles que o legislador exige uma qualidade especial do agente. Dentro do crime próprio, tem os crimes funcionais, que aí a qualidade especial do agente é ser funcionário público. Dentro dos crimes funcionais, tem o próprio e o impróprio. Tá? Então, você vai pôr no caderno, coloca crimes funcionais próprios, que não é a mesma coisa que crimes próprios. Crimes funcionais próprios. Excluída a condição de funcionário, não é crime. O fato é atípico. Professor, dá um exemplo? Claro. Olha só. Por exemplo, o crime de peculato. Peculato não, perdão. O crime de prevaricação. Prevaricação. Eu falei para vocês, acho que no bloco anterior, ou no outro, é tanto bloco, que o Código de Processo Penal, no artigo 300, lá no 300, 301, 302, fala do flagrante, tá? E no comecinho nós temos o flagrante próprio, o flagrante facultativo e o flagrante compulsório. São denominações que se dão para flagrante compulsório. O flagrante compulsório, quando se trata de um funcionário público, por exemplo, um policial, que visualiza um estado de flagrância, um sujeito praticando um crime, esse policial ele tem o dever de prender em flagrante. Ele tem o dever, ele tem a obrigação, tem que prender. Tá? Esse é o flagrante compulsório. O flagrante facultativo é quando um particular, um cidadão que não é funcionário público, não é um policial, ele está passando ali na rua e ele vê um cara cometendo um crime, um cara em estado de flagrância. Ele não tem, esse particular não tem o dever de prender, certo? Ele pode, mas ele não tem o dever. Se ele quiser prender, ele pode. A lei permite restringir a liberdade daquele cara. Ele algema o cara, ele amarra o cara, não pode porque o cara está oferecendo um risco de fuga. Ele pode, não vai responder esse particular, porque o Código de Processo Penal permite. Flagrante facultativo. Só que não é isso que eu quero falar. Eu quis trazer essa informação para dizer o seguinte: o crime de prevaricação, se o policial está passando na rua, vê o cara roubando ali um outro sujeito, ele olha e fala assim, o cara que está roubando, o assaltante ali, é meu amigo. Eu vou deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer um sentimento pessoal. Não vou prender meu amigo. Prevaricação, tá? Então, crime funcional próprio, a gente pode trazer como exemplo o que está previsto no 319 do Código Penal, que é o crime de prevaricação. Crime de prevaricação. O crime de prevaricação é justamente isso: praticar contra a disposição expressa de lei, deixar de praticar um ato de ofício ou retardar, né, um ato que tem que ser praticado para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O cara é funcionário público, se ele não faz o que tem que fazer ou faz contra a lei ou retarda para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ele responde pelo crime de prevaricação. Agora faz o seguinte: apaga a qualidade de funcionário público dele. Ele não é funcionário público, ele é um particular. Se ele olha assim, pô, é meu amigo, não vou prender, não. O Código de Processo Penal fala que eu posso, mas eu não vou porque é meu amigo, vai embora. Ele responde por alguma coisa? Nada. Então, os crimes funcionais próprios são aqueles que, se você apagar a qualidade de funcionário público, deixa de ser crime. O fato é atípico, beleza? Crimes funcionais próprios, excluída a condição de funcionário público, configura-se a desclassificação para outro crime, migra a conduta para outro delito. Agora sim, peculato furto é o exemplo. Artigo
312 do Código Penal, peculato, furto. Olha o que fala o peculato furto. Subtrair um bem público ou particular, valendo-se da facilidade que o cargo lhe proporciona. Então, você tem facilidade, você cuida das chaves dos veículos que estão apreendidos no pátio. Você pega uma da chave, abre o carro, pega o DVD ali, o kit multimídia enjoado, coloca no seu, peculato furto. Apaga a qualidade de funcionário público. Você entra na delegacia, pega a chave, abre o carro, pega o kit multimídia, vai embora. Não, continua sendo crime, mas você não vai responder por peculato furto. Agora migra para um outro delito. Furto. Furto. Olha só, um outro crime. Peculato à apropriação, ainda no 312. O funcionário público se apropria de um bem público ou particular, né, de que tem a posse em razão do cargo. Eu tenho a posse em razão do cargo da minha arma. A arma que o cargo, que o Estado me concede como cargo, me empresta para utilização durante a minha carreira. E eu começo a agir como se dono fosse, eu inverto o ânimo da posse. Eu começo a agir como se dono fosse dessa arma. Eu empresto, vendo, não devolvo quando pedem. Peculato à apropriação. Apaga a qualidade de funcionário público. Eu recebo alguma coisa de boa-fé. Por exemplo, vou na locadora, porque não é arma, não vai falar de arma. Eu vou na locadora e alugo o filme. Eu quero assistir, não quero ficar com o filme, tá? Senão é outra coisa. E depois eu resolvo não devolver. O filme é muito bom. Apropriação, crime de apropriação. Não é peculato à apropriação, porque peculato à apropriação precisa ser funcionário público. Tá? Crimes acessórios, parasitários ou difusão. Opa. Crimes acessórios, parasitários ou difusão são aqueles que dependem da prática de um crime anterior. Olha que legal. Precisa-se da prática de um crime anterior. Exemplo clássico. 180 do Código Penal. Receptação. Receptação. Agora, esses dias aí, quando foi? Acho que hoje é. Foi ontem. Olha que maravilha. Ontem. Estou dando tanta aula, estou ficando perdido. Ontem, nós fomos cumprir um mandado de prisão, numa operação que teve em São Bernardo, de associação criminosa, né? Era uma associação gigantesca, para práticas de crime de estelionato. Tá? O sujeito, ele comprava, ele fazia várias formas de estelionato. Ele aplicava um golpe do leilão. Ele anunciava num site do Google, nós achamos até diversos boletins, né, de pagamentos, de depósitos realizados para o Google, para ficar sempre na primeira página ali, o site dele. Ele pegava o nome de um site legal, válido, que realmente funcionava corretamente. Ele aumentou uma última letra e colocou no anúncio e pagava mais para ficar primeiro. Então, o cara digitava ali, procurava aquele leilão, aparecia o dele. Ele clicava, jogava um leilão, e o cara que está clicando ali, o cliente está achando que já ouviu falar tanto desse leilão, para ele é ótimo esse leilão, tanto que ele ouviu falar bem, não percebeu aquela letrinha a mais. Fazia o leilão, era contemplado, depositava o dinheiro, nada. Nada. E atrás, percebia que esse leilão não existia. E foi fazendo isso, foi fazendo isso. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que durante o cumprimento de mandado, nós achamos produtos sem nota fiscal, produtos que foram pirateados, né, produtos de contrabando, produtos frutos de um roubo ou de furtos anteriores. Percebam que agora nós temos uma receptação, e para acontecer a receptação, é necessário que haja um crime anterior. Porque aqui eu adquiro, recebo, né, conduzo, transporto, tá? Oculto, são 5 verbos no 180. Produtos que sabe ou deveria saber
serem produtos de crime. Então, percebam que o próprio tipo penal do 180 traz a ideia que, para caracterizar a receptação, o agente ele precisa estar adquirindo, recebendo, conduzindo, transportando, aceitando um produto de crime anterior. Então, o Pedro furtou o carro de João. Aí ele chega em mim e fala, ó, furtei esse carro aqui, quer comprar? Eu vendo, ele custa 20 mil, vendo para você aí por 2 mil. E eu compro. Por exemplo, ele ainda falou, o crime eu acabei de furtar. Eu compro por 2 mil. Ele praticou o furto. E o produto do crime de furto agora veio para mim, veio inverter o ânimo, né? Eu agora tenho um assenhoramento da coisa, através do crime de receptação. Eu adquiri um produto fruto de um crime anterior. Crime acessório, crime parasitário ou crime de fusão é o nome dado a essa classificação. Bem legal. Estamos acabando a classificação, tá? Esse mais um ou mais dois. Crime de rua são aqueles praticados por classe social mais baixa, uma classe social mais favorecida, né? Normalmente integram as cifras negras do direito penal, no caso também, né? A gente estuda na criminologia. As cifras negras são todos os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. A maioria das vezes são os crimes, a maioria das vezes não, são todos os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. E quando a gente fala de crimes praticados pela classe social mais baixa, por exemplo, quais são os crimes praticados pela classe social mais baixa? A maioria das vezes, crime de furto, crime de roubo, crime de receptação, são os crimes praticados por uma classe mais baixa. E é denominado pela doutrina como crime de rua. E esses crimes de rua, quando não chegam ao conhecimento do Estado, geram cifra. No caso, as cifras negras que a gente vai estudar em criminologia, tá? Diferente do... Lembra? Vocês já estudaram em criminologia, ou quem não estudou vai estudar, a cifra dourada, que são os crimes cometidos por criminosos do colarinho branco. Olha aqui. Crimes de colarinho branco são praticados pela classe social mais alta, né? Pela classe social elitizada. Na tua prova de criminologia, eles colocam lá os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, praticado pela classe social mais alta ou pela elite da sociedade, eles colocam dessa forma também. Os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, praticado por essas pessoas, geram a cifra, aí na resposta certa, dourada. Cifra dourada são os crimes cometidos pelos criminosos da classe social mais alta. Sonegação de imposto, lavagem de capitais, tá? Crimes do colarinho branco. Crimes do colarinho azul. Já ouviram essa? Crimes do colarinho azul é um outro nome dado para os crimes de rua, pela classe social mais baixa, tá? Crimes de rua são aqueles praticados pela classe social mais baixa. Crimes do colarinho azul também. Só que crimes do colarinho azul foi uma denominação dada pelo ministro, né, o Luiz Fux, do STF, num julgamento do mensalão. Ele fez ele utilizou esse termo para fazer uma comparação com a cor dos macacões utilizados lá de uns funcionários de uma fábrica norte-americana na década de 40. Tá? Então, ele utilizou essa expressão crimes do colarinho azul. Mais título de curiosidade, tá, pessoal? Dificilmente vai cair isso na tua prova. Tá? Mas só lembrar, crimes de colarinho azul é a mesma coisa, crimes de rua, e crimes de rua são os crimes cometidos pela classe social mais baixa. E acabamos classificação de crimes. Sistema dicotômico ou critério legal. O que a gente vai falar aqui? Nós vamos estudar agora o sistema adotado pelo nosso Código Penal, que é o sistema dicotômico ou critério legal. Dicotômico traz a ideia de dois, certo? Dois. O que quer dizer com isso? Que nós dividimos as nossas infrações penais em dois tipos. Tudo bem? Tem países, por exemplo, a França, que divide até em três. Nós dividimos em dois. Infração penal, aqui no Brasil, é o gênero. Infração penal é o gênero.
que comporta duas espécies, tá? Dois tipos. Vamos colocar crime ou delito e contravenção penal. Então, olha só. Entendam o seguinte. Infração penal pode ser crime ou delito. Lembra que eu falei? Tem crime que divide em três? Tem crime que... Tem países que divide em três? Tem países que crime é uma coisa, delito outra coisa e contravenção penal uma terceira coisa. No Brasil, não. Crime ou delito são a mesma coisa. Contravenção penal é uma outra coisa. Contravenção penal, uma outra coisa. Então, cuidado. Se a tua prova perguntar, crime e delito são a mesma coisa? São. Crime ou delito são infrações penais? São. Contravenção penal é infração penal? É. Infração penal é a mesma coisa que crime? Não. Delito é a mesma coisa que contravenção penal? Não. Percebem? Cuidado da pegadinha, tá? Crime ou delito e contravenção penal são infrações penais, mas crime e delito não é a mesma coisa que contravenção penal. Fechou? A diferença do crime e da contravenção penal, quando eu falar crime, entenda delito também, não vou ficar falando toda hora, tá? Crime ou delito. Crime e contravenção penal, essa diferença não está no Código Penal. A prova vai perguntar, está no Código Penal? Não. Está na Lei de Introdução ao Código Penal, né? O Decreto-Lei 3914 de 1941, um ano antes da entrada em vigor aí do Código Penal, tá? Lá no artigo 1º, nós encontramos a diferença entre crime e contravenção penal. Do começo do Código Penal, o que mais cai nas primeiras questões de direito penal lá na sua prova, porque a prova ela segue até uma ordem, tá? As primeiras questões sempre vem isso aqui. Sempre tem. Vou falar as coisas, da parte geral, vou falar as coisas que mais caem. Não é que você tem que estudar só isso, tem que estudar tudo, porque tudo cai. Tá? Umas menos, eu vou alertando vocês. Ó, isso aqui cai bastante, isso aqui cai bastante, isso aqui cai pouquinho, mas tem que estudar. Isso é o que mais cai, junto com diferença de dolo e culpa. Tá? É o que mais cai. Dolo e culpa, diferença de crime e contravenção da parte geral, é o que mais cai na tua prova. Então, vamos ver a diferença de dolo ou culpa. Marca no teu caderno aí, diferente de dolo ou culpa, printa a tela, porque nós vamos continuar no próximo bloco. Então, estamos empolgados. Vamos que vamos. Um forte abraço. Tchau.